O Jornal Hoje quer aprofundar o debate sobre a violência entre os adolescentes. Uma discussão por causa de um rapaz entre meninas de 12 e 16 anos terminou em tragédia no interior de Santa Catarina. No meio da briga, uma menina matou a outra com um golpe de canivete. As idades chamam ainda mais a atenção para o caso. A vítima tinha 16 anos e a agressora, que confessou o crime, tem apenas 14. Eu não tenho mais palavras, gente. A dor é tão grande, tão grande. Eu não sei mais o que pensar. Nunca mais vou ver minha pedra preciosa, gente. O depoimento é de Dona Ruth, que chora a morte brutal da filha Emily, de 16 anos. O crime que chocou a cidade de Lages, na Serra Catarinense, aconteceu na noite de domingo. De acordo com testemunhas, 2 grupos de meninas discutiram em uma boate por ciúmes de um rapaz. A briga, que envolveu 6 meninas, todas menores de idade, continuou neste posto de combustíveis e terminou com a morte de Emily Brizola. A autora do crime é uma adolescente de apenas 14 anos. No depoimento à polícia, a menina disse que estava apanhando e atacou Emily para se defender. Ela alega legítima defesa, eu tenho que verificar se a alegação dela tem fundamento ou não, e eu acho desnecessário pedir agora o internamento dela, mas vai ser apurado, vai ser verificado e, se for necessário, vai ser pedido. Outro caso de violência entre adolescentes no Rio Grande do Sul. Um estudante de 16 anos foi esfaqueado na sala de aula, na frente dos professores, por um colega de 13 anos que fugiu. O motivo da agressão ainda é desconhecido. Em outra cidade gaúcha, um aluno de 13 anos foi flagrado com um revólver calibre 22 dentro da sala de aula. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, são cada vez mais jovens os adolescentes que cometem crimes. A maioria tem entre 14 e 17 anos, está fora da escola e vem de famílias desestruturadas. Estão inseridos em comunidades empobrecidas, onde o tráfico rapidamente avança. E, portanto, acabam sendo cooptados e praticam roubos, furtos, porte ilegal de arma de fogo e acabam matando. Bom, para discutir o envolvimento de menores em crimes, aliás, tema do painel da nossa página na internet, recebemos aqui no estúdio a professora Nancy Cardia, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Professora, boa tarde. Nós recebemos muitas mensagens pela internet e muitas levantam a questão sobre a maioridade penal. Qual a sua opinião? A senhora acha que faz sentido diminuir a maioridade penal? Não, isso não resolve. Em vários países onde você pôde, ao longo dos anos, estudar qual é o efeito, se você consegue diminuir o envolvimento de jovens com a delinquência e se você consegue diminuir a reincidência daqueles que perpetraram crimes, você não consegue esse resultado diminuindo a maioridade, entende? E pior, quando você tenta, como muitas pessoas creem, né, tratar os jovens como adultos, como ocorre em alguns estados americanos, isso já está comprovado que absolutamente não funciona. Professora, ontem nós fizemos uma pergunta na nossa página na internet perguntando o seguinte: você concorda que os alunos sem uniforme devam ser barrados na porta da escola? O resultado deu 79% acham que sim, que devem ser barrados, e 21% acham que não. O resultado está aí na tela. A senhora acha que os jovens estão precisando de limites? É isso que falta para o jovem? A questão do uniforme, eu não sei se tem muito a ver com limites, né? A questão do uniforme é uma questão de segurança da escola e dos jovens. Muitas escolas adotam e ao redor do mundo você vai ver que a maioria das escolas tem uniforme justamente para você poder separar quem pertence àquele meio ambiente de quem não pertence. Então, é uma questão de segurança para os jovens. E quanto ao limite dos jovens? Quanto ao limite dos jovens, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo a respeito das faixas etárias que nós estamos conversando. De 10 a 14 anos você está tendo um quadro e de 15 para frente outro quadro, né? As escolas têm em comum o seguinte: eu não conheço uma escola aqui no Brasil que tenha claramente definido os deveres e os direitos do aluno, dos professores e dos funcionários e que coloque claramente no começo do ano o que é que eles podem ou não fazer. Isso é válido, inclusive, para as universidades. Isso a senhora está falando das escolas. E qual é a responsabilidade, então, dos pais? É 50% a 50% essa divisão de educação? Hoje em dia eu diria que é, porque a maioria dos pais, tanto a mãe como o pai trabalham, estão fora da casa e ainda que as escolas sejam muito recalcitrantes em assumirem a responsabilidade, eu sinto muito, mas hoje em dia a escola tem responsabilidade por 50%, sim.
Quem já foi vítima de crimes cometidos por menores pede mudanças na lei. Acompanhe. Este homem tem medo de mostrar o rosto. Ele é mais uma vítima de menores infratores que roubaram a moto dele. Abordaram, pegaram a moto e celular, carteira, tudo. O roubo foi nesta rua do Jardim Petrópolis, às margens da GO 060. A vítima conseguiu capturar parte dos menores com a ajuda de um mototaxista. Ele vinha passando na hora, sabe, teve a vontade de ajudar e voltou. Na hora que ele voltou, o pessoal já tinha saído com a moto e a gente saiu atrás deles. Com 2 dos menores, a vítima diz que passou por uma peregrinação em várias delegacias e descobriu que todo o trabalho foi perdido. A delegada só falou que ia mandar para o juiz e provavelmente ia soltar em seguida, porque a assistente social vai lá e fala meia dúzia de coisa para o juiz libera e pronto. Quem já foi vítima de menores protesta. Eles querem a mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente. É o caso da família dos 2 irmãos donos desta padaria. Eles foram assassinados depois de um assalto cometido por 2 menores. São raros os casos onde um menor infrator fica mais de 90 dias nos centros de internação provisória. Na estimativa aqui da DEPAI, 70% deles voltam a ser apreendidos depois que são entregues aos responsáveis. E o pior, muitos que passam por aqui dizem que não estão arrependidos e que já estão prontos para novos crimes. Dados da Delegacia de Atos Infracionais, a DEPAI, apontaram os crimes mais comuns cometidos por menores. São eles furto, homicídio, lesão corporal e latrocínio. Somente nos 6 primeiros meses deste ano foram contabilizados 1.605 adolescentes infratores. Apenas 130 foram retirados do convívio social por decisão da Justiça. Nesta estatística, entra a menor de 14 anos que está em liberdade mesmo depois de confessar que matou a colega a facadas. A discussão, que seria por ciúmes de um namorado, foi próxima a um córrego do setor Carolina Parque. A adolescente de 14 anos disse que matou a colega por legítima defesa. Infelizmente aumenta cada dia. Já estou com a Fabiane Fagundes aqui. O nosso convidado de hoje é o Tenente Coronel Divino Alves, da Polícia Militar, para falar sobre essa dura realidade, né, Fabiane? Infelizmente, a cada dia, o número de menores, a presença de menores do crime está se tornando mais comum. E eu tenho dados aqui, mais dados que também preocupam. No todo o estado de Goiás, de janeiro a julho, a Polícia Militar apreendeu 503 menores em situação de flagrante. E o que chama atenção, Alisson, é que destes, apenas 25 tinham passagem. Isso significa que o restante não tinha uma ficha criminal, não tinha antecedente criminal. Vamos saber do Tenente Coronel Divino Alves o que tem atraído esses menores para o mundo do crime. Bom dia. Bom dia. Na nossa avaliação, a atração maior é a questão da impunidade. O menor que é pego numa situação de flagrante, é apreendido, ele sabe que logo, logo, ele estará de volta às ruas, infelizmente. Agora, Coronel, esses menores infratores, eles exigem da Polícia Militar algum tipo de trabalho diferenciado, se for levar em consideração a comparação com um criminoso maior de idade ou não? Sim, existe toda uma regulamentação estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente para a condução desse menor infrator. Alisson, é interessante a gente comentar, apenas de ontem para hoje, 24 horas de serviço, nós tivemos em todo o estado 2 tentativas de homicídio, 1 roubo à residência e 1 homicídio. Em todas essas ocorrências, a participação de menor. No caso das tentativas de homicídio, uma em Itumbiara, a outra em Novo Gama, um roubo aqui em Goiânia, à residência de um delegado, e um homicídio na cidade de Planaltina, em que o menor tem envolvimento com drogas. Sempre que a Polícia Militar apreende menores, ela acaba esbarrando numa situação de não saber nem qual delegacia deveria entregar. O correto é encaminhar para a DEPAI. Muitas vezes há uma demora também no atendimento, no processo ali de apreensão, de detenção desse menor. Eu já ouvi várias reclamações de policiais militares que é muito difícil conduzir, no caso, um crime quando se tem menor. A Polícia Civil, aqui em Goiânia, nós encaminhamos para a DEPAI
a Polícia Civil, como parceira, tem feito toda a parte que a ela compete. Agora, infelizmente, a legislação favorece a liberação desse menor logo após a prática do ato infracional. Tem a questão também dos centros de internação. Recentemente nós mostramos aqui, né, Alisson, em reportagem na Record, o centro de internação lá do 7º Batalhão. O Ministério Público, ele solicitou a interdição, só que até hoje continua funcionando, não é isso, Tenente Coronel? Sim, foi solicitado a internação. Há 15 anos esses menores estão recolhidos dentro do 7º Batalhão e em outros quartéis. Embora o Ministério Público tenha solicitado a interdição, eles ainda permanecem no nosso aquartelamento. Coronel, muito obrigado por sua participação aqui no Goiás no Ar. Nós nos colocamos sempre à disposição de todos vocês. Lembrando que são 2 núcleos, né? Tem esse dentro do 7º Batalhão e tem um outro também no Conjunto Veracruz 2, na saída para Trindade, e os 2 da mesma forma, funcionando de maneira precária.